Boa noite. Vamos então dar sequência aos nossos estudos das quartas-feiras, como de praxe, né? Convidando a todos para que nós acalmássemos os nossos corações, vamos acalmar a nossa mente, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso bom e amado Mestre, em agradecimento a mais esta oportunidade, e rogar aos bons espíritos que se façam presente nos nossos estudos, nos trazendo paz, sabedoria e equilíbrio. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Vamos dar sequência então no nosso bate-papo, né? Estudando Joana de Ângeles, né? Mais uma proposta dela aqui nesse slide, para a gente pesquisar na nossa consciência, para a gente nos consultar, né, sobre a proposta que ela nos faz. Nós estamos falando sobre o nosso despertar, o despertar da consciência. E ela nos diz o seguinte: despertar significa identificar novos recursos ao alcance, descobrir valores expressivos que estão desperdiçados, propor-se significados novos para a vida antes não percebidos, ressignificar. Estar desperto é mais do que encontrar-se vivo do ponto de vista fisiológico, superando os automatismos para localizar-se nas realizações da inteligência e do sentimento enobrecido. Nós já falamos na quarta-feira passada a respeito desse automatismo que todos nós nos acostumamos, né, em virtude do nosso dia a dia, daquela rotina de fazermos sempre a mesma coisa. E aí nós voltamos lá naquela nossa casa mental imaginária, né, que nós sempre visitamos o porão para buscar as soluções, buscar soluções novas para problemas antigos, né? E por vezes nós trazemos as soluções antigas para os mesmos problemas. Então, estudamos que dificilmente nós visitamos o nosso sótão, né, que é onde possivelmente, não e com toda certeza, está as novas diretrizes, as soluções para os desafios que vão surgindo no nosso caminhar. E isso faz com que nós criemos esse automatismo. Então, se uma coisa é assim, o resultado é assim, nós já vamos buscar imediatamente. Só que a vida não se resume só nisso. Nós estávamos conversando a esse respeito esses dias. O que eu estou fazendo aqui? Né? Essa pergunta. Eu vim fazer o que aqui? Trabalhar, estudar, me formar uma família, deixar bens de herança para os herdeiros e só? Só isso que resume? Não, tem muito mais coisas. Porque, afinal de contas, nós estamos falando para espíritas e para simpatizantes da doutrina espírita. E, como espíritas, somos reencarnacionistas. Então, nós temos muito mais coisa além desse automatismo do cotidiano da nossa vida. Não é verdade? Vamos continuar para a gente entender melhor. Despertar esse pelo qual o espírito imortal, que é a nossa consciência, grita, chora, se revolta muitas vezes, até dar um basta em um existir extremamente sensorial. Existir esse que já está quase que ao alcance, ou já está no alcance de todos. Porque quando tivemos as primeiras reencarnações, segundo nos informa Kardec, né, lá no primitivismo, ainda muito grosseiro, viemos aprendendo, nossos amparadores nos dando lições novas a cada dia, nós fomos desenvolvendo a inteligência, foi desenvolvendo hábitos, esses hábitos foram se tornando ações, caráter, né? E hoje, no século XXI, nós já estamos assim bem aquinhoados em relação aos nossos sentimentos, aos nossos deveres, às nossas obrigações, às nossas, como se diz, ao nosso viver como um todo. Então,
quando nós falamos aqui que o despertar que o espírito passa, ou seja, nessa consciência passa, na grande maioria das vezes ele grita, chora, se revolta, porque, poxa, passamos de uma lição, em seguida vem outra, e fala, mas são problemas? Não, são desafios que o espírito tem que passar. E cada desafio que nós conseguimos passar, nós conseguimos amealhar créditos para o nosso amanhã. Créditos esses que vai nos dar uma boa vida? Não, vai nos elevar diante dos olhos do Criador para aquilo que nós fomos criados, que é a perfeição. Continuando, talvez estejamos falando sobre isso nesse momento de ceifa, porque muito de nós, humanos da Terra, cansamos de dar voltas no labirinto das encarnações sem conseguir achar a saída para novas trilhas. Vejam bem, ora, somos reencarnacionistas. Quantas encarnações nós já tivemos? Né? Por vezes conversamos na nossa casa de oração. Quantos pais, quantas mães nós já tivemos? Quantos irmãos, quantos companheiros, companheiras de jornada nós já tivemos? E todas as vezes que nós reencarnamos, sempre nós trazemos pedaços da encarnação passada, ou seja, fragmentos que ainda faltam se ajustar para que consigamos fazer parte dessa... Fazer parte não... como é que nós vamos falar, nos integrar nessa grande família cósmica que nós somos. E, na grande maioria das vezes, quando nós começamos a perceber em alguns casos de irmãos que nos procuram, através das orientações espirituais, através da própria conversa fraterna, nós vamos vendo que, por vezes, aquela criatura já faz há muito tempo que ela patina em cima do mesmo desafio. E, consequentemente, se desencarna, na hora que voltar, vai trazer ainda como fragmento aquele desafio, porque ele não foi equacionado, por assim dizer. Né? Então, por isso que nós estamos, como se diz, repisando nesse despertar, porque nós estamos na transição. Nós não temos mais tempo de ir e voltar para resolver um só desafio. Nós temos N desafios a serem resolvidos. Então nós temos que aproveitar o tempo. Para aproveitar o tempo, nós temos que despertar dessa morosidade em que nós nos fechamos em virtude do nosso comodismo. Me desculpe, mas grande parte é comodismo. Né? Porque procuramos sempre a parte mais fácil. Como Jesus nos disse, buscamos sempre a porta mais larga. E isso que vem nessas centenas de encarnações, muitas vezes nos fazendo patinar sobre o mesmo desafio. Né? Vamos continuar? Por quanto tempo ainda desejaremos viver uma encarnação que, quando não dispostos ao entendimento com o além-carne, ou seja, com a nossa verdadeira vida, voltamos à Terra cheios de planos, contudo extremamente estudado pelos nossos amparadores astrais, que nós já vimos isso também no nosso estudo, né? Kardec já nos ensina isso no seu Pentateuco, né? Que para reencarnar nós temos toda uma preparação com esses amparadores, são escolhidos os projetos, estudados com afinco esses projetos, escolhidos dentre esses projetos aquele mais fácil, onde teremos mais possibilidades de sair vitoriosos, né? Então, com tudo extremamente estudado pelos nossos amparadores astrais, e ao avistar os objetos de nossos desejos, aí nós colocamos em negrito para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Ao avistarmos os objetos de nossos desejos, que muitas vezes são também as nossas desditas ou são as causas das nossas quedas anteriores, né? Nós deixamos a linha de chegada ou o mapa do labirinto para trás e vamos correr atrás das estações, das distrações do jogo da encarnação. Até quando? Vamos colocar aqui uma situação bem comum que acontece conosco e que passa despercebido pela grande maioria. Quando, e muitas das vezes,
nós frequentemente encontramos criaturas, irmãos, pessoas que nós nunca vimos na vida, nesta encarnação. E ao batermos os olhos, assim, visualizarmos, assim, nos aproximarmos dessa pessoa, nós sentimos uma ojeriza, um negócio ruim. Aí vem aquela célebre frase, né? Meu santo não bateu. Não tem nada a ver com santo, né? Mas nós costumamos dizer. Aí a pergunta é, por quê? Se eu nunca tive com essa criatura, não me lembro de a ter visto em lugar nenhum. Muitas vezes saímos, vamos para uma outra cidade, para um outro estado, lá nós encontramos alguém que nos causa esse mal-estar. E nós não perguntamos por quê. E ao contrário também. Por vezes encontramos corações que, pela primeira vez que nós estamos encontrando, nos dá um bem-estar, uma sensação de paz, sabe, de tranquilidade. Poxa, que essa pessoa é tão querida e eu nunca a vi nesta encarnação. Nós não perguntamos, por que será? Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós já jornadeamos com essas criaturas em existências passadas. E algumas vezes elas foram o objeto das nossas desditas. Aí nós, né, nos sentimos repelidos magneticamente. Ou são objeto dos nossos desejos, aí somos atraídos novamente. Nós tivemos uma pergunta um tanto capciosa no estudo nosso, na nossa casa espírita, em que uma criatura, uma senhora falou assim, poxa, eu sou casada, amo meu marido, amo minha família por demais. Mas, por vezes, desculpe, eu me vejo atraída por determinadas pessoas. O que é isso? É o que nós estamos acabando de dizer. Como nós criamos laços de passado, laços magnéticos, isso permanece, né, conosco. E quando encontramos aquela criatura que lá no passado nos fez bem, ou foi objeto do nosso desejo, ou tivemos algum tipo de relacionamento que nos fez muito bem, ou não estou dizendo relacionamento homem e mulher, muitas vezes foi um irmão querido, uma irmã, uma mãe, um pai, uma avó que tivemos lá atrás e hoje está em outra vestimenta e nós a encontramos. Esse magnetismo aflora e nós nos sentimos bem. Existe também aquele magnetismo do desejo, que é outra história, não vamos entrar no detalhe, né? Mas nós temos sim pessoas que a gente, poxa, se sente atraída por vários aspectos, principalmente pela parte magnética, pelo nosso magnetismo, porque aquilo por vezes nos fez bem. Mas nós temos que também tomar um certo cuidado, porque muitas vezes foi aquela criatura que também foi a causa da nossa desdita lá no passado. E aí tem que entrar o quê? A sugestão kardeciana, passar tudo pela peneira, pelo crivo da razão e do bom senso, né? Analise com calma, com bom senso. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Né? Será porque eu não gosto dessa criatura à toa, de graça? Não, de graça não é. Por que eu gosto dessa aqui? É de graça? Também de graça não é. Sempre tem alguma coisa. Ou seja, todo efeito tem uma causa. Nós já estudamos sobre isso. Vamos continuar? Essas distrações, conforme nos ensinou Joana de Ângeles, são, na grande maioria das vezes, o possuir e o dominar, que vêm vestidos de belos trajes a nos ofuscar os olhos da alma, tirando a atenção das metas da encarnação. Nos distraímos em nossos projetos reencarnatórios, porque por vezes, como diz Joana, na grande maioria das vezes, né, os nossos olhos são ofuscados por algo, por alguma coisa ou por alguém vestido de belos trajes e nos acorda o nosso desejo de possuir e dominar, como já tivemos no passado, né?
E a gente vê muitos e muitos casos disso acontecendo, muito mais comum do que nós imaginamos. Não é verdade? Continuando. Estar desperto, conforme também nos foi dito, não inclui a arrogância e a submissão. Ou seja, não se faz comparativo entre quem é melhor ou pior. Estar desperto. Poxa, eu despertei para as coisas espirituais, eu despertei para o meu eu despertei para a minha consciência, né? Então, não é porque eu despertei que eu vou ser arrogante com aquele meu irmão que ainda está no processo de despertamento. E muito menos me submeter àquele que nós achamos que já está, né? Esse aí, ele é o dirigente, ele é humano que nem eu, sujeito a todos os erros que nem eu, né? E se ele está ainda aqui, é porque tem muita coisa para se ajustar ainda. Então, esse despertar, a Joana nos chama essa atenção, né? Não inclui que sejamos arrogantes com ninguém, nem sejamos submissos a alguém. Esse despertar nos tem que trazer um sentimento de fraternidade, né? Auxiliar aquele que podemos, aprender com aquele que podemos e por aí tocar a vida. O cuidado com o futuro existe sim, mas deixa de ser revestido de preocupação. Por quê? Porque se está aplicando as forças possíveis no existir. Ora, eu estou preocupado com o meu amanhã e se eu morrer eu vou chegar lá no céu e nesse céu será que tem inferno, será que não tem? Essa preocupação, ela deixa de existir a partir do momento em que eu me conscientizo de que eu sou um ser espiritual, estagiando momentaneamente na matéria e que a minha verdadeira vida, como Jesus ensinou no Evangelho, é a vida espiritual. Meu reino não é deste mundo. Muita gente não entendeu isso ainda e acha que o reino tem que é isso aqui, é ter, é possuir, é desfrutar, é gozar das benesses que a matéria nos proporciona, né? E nos esquecendo que amanhã ou depois nós podemos voltar para casa sem menos esperarmos. Tem uma parábola que Jesus nos diz, lembra daquele senhor que teve uma colheita farta e disse, agora não vai caber nos meus celeiros, o que eu vou fazer? Já sei, vou construir grandes celeiros maiores e vou encher da minha colheita e vou dizer à minha alma, agora deita, descansa e refestela, porque você tem bastante. Deus disse, pobre coitado, esta mesma noite pedirei sua alma de volta. Não é verdade? E todos nós estamos sujeitos a isso, né? Nós não sabemos a hora que o Pai da vida vai nos chamar de volta para casa. Então nós não estamos nos preocupando. E se ele nos chama amanhã? Eu fiz uma pergunta uma vez em brincadeira, né? Sim, num tom de brincadeira, mas com um pedacinho de verdade para me tentar entender, inclusive eu mesmo, né? Em um dos nossos estudos. Estávamos todos nós lá falando, conversando sobre Jesus, é gostoso falar do Mestre. E aí eu fiz a seguinte pergunta aos nossos irmãos na casa espírita. Eu disse assim, olha, vamos imaginar que Jesus, nesse instante agora, nesse momento, entrasse pelaquela porta, né? Com seu brilho, com aquela sua beleza energética, nos acalmando os corações, nos fazendo voar, né? Entrasse pela porta e falasse para todos nós que aqui estamos, filhos queridos, eu vim buscá-los, vamos comigo. Quem iria? Olha, deu um mal-estar na plateia. Um ou dois falaram, eu vou, mas aquele eu vou assim, né? Será? Não, eu não avisei em casa. Eu tenho que avisar meu esposo, minha esposa, meus filhos, deixei coisa para fazer. Ou seja, todos nós sempre não estamos preparados. Se chegar o momento, não, mas só que, meus irmãos queridos, isso vai acontecer.
Não digo o mestre, né? Porque acho que nós não temos ainda esse merecimento todo de Jesus vir nos receber. Mas os seus emissários, com certeza, um dia vai chegar para nós, para cada um de nós falar: filho, vem te buscar. Papai mandou chamar. E tem que ser agora, né? É isso que Joana está me dizendo, que quando esse cuidado com o futuro deixa de existir, quando nós usamos as forças e os conhecimentos necessários no nosso existir. Eu sei que eu estou aqui, mas eu estou aqui num momento de passagem, de aprendizado, vou fazer o máximo que eu puder, né? Porque meu lugar não é daqui. Viva no mundo, mas não seja do mundo, nos diz Jesus, certo? Vamos continuar? Existir esse, que as forças que nós usamos no nosso existir, ou seja, existir esse que deve ter muito mais sentido do que se manter alimentado, estar abrigado das intempéries e perpetuar a espécie, que nós já dissemos atrás. Eu tenho que existir pensando que tem muito mais coisa além de me alimentar, de esconder, ter minha casa, trabalhar, formar minha família, pôr um dinheiro no banco, fazer uma reserva, deixar para os meus filhos, que muita maioria das vezes nem é porque nós sabemos que nós não transmitimos herança para ninguém, né? Quem transmite é só Deus, mas nós temos mais coisa para fazer. Percebam os senhores que a maioria dos espíritos que vai para espíritos desencarnados, que comparecem no tratamento de desobsessão na casa espírita, são espíritos que não se conformam de ter deixado seus bens aqui. Eram muito apegados, ou nos bens ou na família, desencarnou, não aceita e está por aí, sabe? E a espiritualidade tentando orientá-lo, encaminhá-lo, e não aceita, e vai, traz para o centro, leva para a doutrinação. Por quê? Porque ele existiu em função daquilo. Ele não existiu em função dele, do amanhã. Não entendeu o que ele estava fazendo aqui, né? Mas não entendeu por quê? Porque não se descobriu, não despertou, né? Continuando, estamos no período de transição da escolinha da Terra. A Gaia vai fazer um upgrade, ou seja, a nossa escola vai fazer esse upgrade, e a sua escola será de nível médio, né? A Terra vai passar para planeta de provas, não vai ter mais expiação. Para continuarmos estudando aqui, quando Jesus disse lá atrás, os bons herdarão a terra, lembram-se? Para continuarmos estudando aqui, necessário é a disposição a acessarmos nossa consciência enquanto seres imortais. Eu não vou morrer, eu vou desencarnar. A minha consciência, a minha essência, eu, espírito, irei continuar na minha verdadeira vida, né? Despertei e optarmos para a sobriedade responsável sobre nós mesmos e sobre aquilo que pactuamos ao reencarnar. Ora, o Pai não vai nos castigar se, na nossa pactuação reencarnatória, nós elaboramos um projeto com 3 itens, 4 itens, vamos colocar assim, e chegamos aqui e não conseguimos complementar os 3 ou os 4. Fizemos 2. Voltamos. O Pai vai nos castigar? Não. Nós temos que ter a sobriedade e a responsabilidade de chegar lá sobre nós mesmos, sobre aquilo que nós pactuamos, falar para os nossos amparadores ou para a minha consciência: eu tentei, não consegui. O Pai vai me dar nova oportunidade? Com toda certeza vai me dar nova oportunidade. Agora, quem vai me cobrar? Sou eu mesmo. A minha consciência vai me cobrar. Poxa, eu fui com todas as ferramentas para resolver isso aqui. Por que eu não resolvi? Porque eu distraí. Virei as costas para trás, me interessei por outras coisas, por outras criaturas, e esse meu projeto eu fui deixando para trás, né? Como nós costumamos brincar, mas uma brincadeira um tanto quanto séria, dos nossos irmãos espíritas que falam: eu vou deixar para a próxima, né? Ou seja, pactuei uma coisa,
Aí cheguei aqui, achei uma facilidade maior, fui deixando aquilo, só que não podemos esquecer de um detalhe. Todos vão ser felizes um dia, ou mais cedo ou mais tarde. Os que conseguirem cumprir o que foi pactuado vão mais rápido. Os outros vão continuar patinando. Mas Deus não vai nos abandonar jamais. Nós podemos estacionar, como nos diz a doutrina, e repetir de ano, e repetir de ano, e repetir de ano, e aí até que vai chegar uma hora que nós temos que passar de ano. Só que a nossa escola, como diz a escolinha, Gaia, já vai, né, nesse século agora já está mudando para nível médio. Quem tiver no fundamental, infelizmente, vai ter que ir para uma outra escola. Vamos continuar? Nessa reformulação dessa escola, ou seja, nesse mundo de regeneração que tanto estão se conversando, existirão adolescentes se preparando para a vida adulta em um ambiente ético e fraterno. Que ambiente é esse? O ambiente do mundo de ditosos que nos diz os imortais na codificação espírita, né? Aquela classificação dos mundos que Kardec nos faz. Mundo de prova e expiação, regeneração, mundo ditosos, mundos felizes, todos esses mundos. Então, essa reformulação dessa escola é necessária, está sendo feita, né? Já existia uma programação, existe uma programação para isso do astral superior. Os alunos que não conseguirem serem aprovados, vamos assim dizer, nesse ano letivo, terão novas oportunidades, vão continuar estudando, vão continuar exercendo as provas, fazendo as provas, espiando os resultados em outra escola, com outros professores, mas continua, porque a casa do meu pai tem uma namorada, como nos diz Jesus, né? Um dia nós vamos chegar lá. E por que atrasar a jornada se nós podemos aproveitar o tempo? Não é verdade? E continuando, o período de provas chegou, mas ainda há possibilidade de estudarmos. Lembra quando a gente se prepara para vestibular? Né? O vestibular vai ser daqui 6 meses. Aí muita gente já debruça agora no livro e vai estudar, começar agora. Outros falam, não, 6 meses, dá tempo, a hora que estiver faltando uns 2, 3, eu faço uma revisão. E já tem outros que nem estão aí. Na boca ali, faltando uma semana, aí ele vai se descabelar em cima dos estudos para ver se consegue passar. Qual terá mais possibilidade de ser aprovado? A pergunta fica. Cada um responde, né, aquilo que acha que deve. Quem começou lá já estudando, já praticando, aquele que começou faltando 2 meses, aquele que começou a estudar faltando uma semana. Né? Qual a possibilidade de ser aprovado? O período de prova chegou. Há ainda a possibilidade de estudar, de praticarmos, de sermos aprovados para o novo ciclo. Ainda dá. Por quê? Ainda nós temos um tempinho meio mais para frente no tempo do planeta. Né? Como nós já falamos, nós temos até 2057 ainda. Nós temos o tempo do planeta, nós temos ainda esse tempo. Dá tempo ainda de... mas eu já estou com 50, 40, 50, 60, 70 anos, ainda dá tempo? Claro que dá. Porque o estudo e como se diz, o nosso aprendizado não é só aqui, desse lado da vida, dos dois lados da vida. Né? E essa escola, quando ela mudar, os alunos também que estão desse outro lado vão ter que se explicar. Então, dos dois lados nós podemos estudar. E o que nós vamos estudar? O que nós temos que fazer, né, para conseguirmos ser aprovados? Estudemos, os tópicos ética e fraternidade, as 2 matérias que vai cair no vestibular, para a gente passar e continuar sendo digno de estudar nessa escola bendita do planeta Terra. 2 matérias, só, ética e fraternidade. Poxa, mas só essas 2 é a que mais está faltando, meus irmãos queridos, a nós humanos, nesse momento de transição. Essa pandemia veio nos mostrar que nós somos capazes ainda, muitos, de exercermos a fraternidade. Nós vimos muito isso. Naquelas,
movimentos de doação, de auxílio, de ajuda, nós temos ainda essa semente da fraternidade germinando em nosso coração. O que nós temos dificuldade é a ética. Quantas no Brasil, não vamos falar de outros lugares do mundo, no Brasil essa ética, o quanto ela fez falta para muitos dos nossos governantes no combate à pandemia. Quanto se foi desviado que poderia salvar e amenizar dores, salvar vidas. Faltou a ética. Ela está, como se diz, escassa no nosso meio, mas ainda há tempo. Ainda há tempo para estudarmos a ética e a fraternidade. Que o Nazareno nos ampare nessa jornada. Hoje nós vamos, como se diz, encerrar o estudo com a Joana nas nossas quartas-feiras. Na próxima quarta, nós vamos começar a estudar mediunidade com Jesus, que é a outra ferramenta que vai nos dar condições de exercermos essa ética e essa fraternidade para sermos aprovados com essas duas matérias ainda nesse finalzinho de tempo dos trabalhadores da última hora. Que a paz de nosso Senhor Jesus permaneça conosco. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima quarta.